Vamos ver hoje palavras ou expressões em inglês muito usadas em português que você provavelmente está pronunciando ou usando da forma errada. Então já dá o seu like, já se inscreve no canal, gente, porque é muito importante pra mim. Mesmo que você, assim, não veja importância nisso, assim, tadinha da Clarice, né? Ela separou um tempinho pra fazer esse vídeo pra me ajudar a melhorar minha pronúncia em inglês. Então, assim, nem que seja por pena da pessoa, da profissional que cá está, se inscreve, toca o sininho, dá o seu like e você vai ser notificado toda semana para receber vídeos novos quando eu postar vídeos novos, tá bom? Então, deixe seu joinha e se inscreve. Bom, essas palavras e essas expressões que eu vou mostrar aqui hoje são expressões que eu já vi clientes meus usarem da forma errada. Eu vejo na internet, vejo nas redes sociais direto as pessoas usarem errado. Então eu vou dar 10 dicas ou expressões que você definitivamente precisa aprender a usar da forma certa, tá? Ou pronunciar da forma certa. Então vamos direto para a primeira palavra do dia. Quem nunca falou o famoso Ctrl-Alt-Del, né? O Ctrl-Alt-Del, aquele recurso, né? Você aperta ali essas 3 teclinhas no teclado do computador e dá aquele start, né? Você finaliza o que deu errado, reinicia o computador, enfim, o Ctrl-Alt-Del. Só que falar tanto Ctrl-Alt-Del, Ctrl-Alt-Del, Ctrl-Alt-Del acabou deixando os brasileiros falando a palavra control da forma errada. E é essa a palavra que a gente precisa corrigir. Não é control, é control, tá? O acento, a entonação, ela vai ser na segunda sílaba. Nós temos aqui 2 sílabas, control, e o acento vai ser na segunda. Então, em vez de você falar control, vai ser control. E o som do O é esse daqui, do schwa. É um som muito comum em inglês, tá? É o som, na verdade, mais comum em inglês e é um som que a gente não tem em português, que é um É o control, control. Então, repete aí, control. Então, não é Ctrl-Alt-Del, é Control-Alt-Del. A próxima palavra também tem a ver com pronúncia, tá? A gente usa da forma certa em português, que é dar o feedback. Só que a gente fala dar feedback, né? Vamos dar um feedback. E acaba que quando a gente for usar essa palavra feedback em inglês, a gente corre o risco de falar I'm gonna give you a feedback, né? Então, o D e o CK, ele não é tão marcado, feedback. Ele vai ser feedback, tá? Feedback. É um I longo, essezinho aqui, ó. Os 2 Es fazem um I longo. Feedback. E o D é o D é muito sutilmente pronunciado, feed, e o K também. Então é feedback. Feedback. A próxima é uma expressão que, além de ser pronunciada da forma errada, ela é usada também errado, tá? E essa palavra é home office, que tá muito em alta, né, nesses tempos de quarentena, se você ainda estiver assistindo quarentena, e mesmo depois da quarentena, é um termo que está se usando muito, é o home office. Primeira pronúncia, as pessoas usam errado, né? Falam geralmente home office, e não é home office. Você emenda o som do M com o O. É como se você apagasse o E aqui e falasse home office. Falasse não, ele fala, né? Home office, home office. E o CE quase que você não pronuncia, né? Pronuncia só o C, home office. E qual que é o problema de usar também o home office, essa expressão em inglês? É porque as pessoas falam assim, eu estou trabalhando home office, eu estou fazendo home office. Só que em inglês você não fala que você está trabalhando home office. O home office, ele é um room, é uma sala da sua casa que você usa de escritório, que você montou, equipou para ser o seu escritório em casa. Então, você falaria tipo, I have a home office. Então, eu tenho um
escritório em casa. I have a home office. Mas se você quer falar que você tá trabalhando de casa, você vai falar I work from home. I work from home. Também você não fala I work at home. Não é comum falar que você trabalha em casa, tá? Quando você faz um trabalho, você presta um serviço, faz um trabalho pra fora, só que você trabalha de casa. Então eu trabalho de casa. I work from home. Então nunca fala que você faz home office. I do home office, sei lá, em inglês, tá? I work from home seria a forma ideal de falar que você trabalha de casa ou que você faz home office. E já aproveita e me deixa ali nos comentários, me fala, você, do you work from home? Você trabalha de casa? Então me fala ali bonitinho, me responde nos comentários se você work from home or if you don't work from home, se você não trabalha de casa. Bom, a próxima dica é a respeito de você falar que uma pessoa tem uma vida fitness, né? A gente fala muito assim, ela tem uma vida super fitness, ela é uma pessoa saudável, tem vida fitness. Só que em inglês você não fala que uma pessoa tem uma fitness life, tá? Não se fala isso, que uma pessoa tem uma vida fit, uma vida fitness. Não se fala isso. O que se falaria é que a pessoa tem um healthy lifestyle. Healthy lifestyle, tá? Tem um estilo de vida saudável. Então, essa é a forma apropriada. Você não fala que uma pessoa tem uma fitness lifestyle, uma fitness life, uma vida fitness. Não, tá? Isso só se usa em português. How about you? Do you have a healthy lifestyle? E você tem um estilo de vida saudável, uma vida fitness? Então, me responde também nos comentários se você tem uma healthy lifestyle. Outra coisa muito comum de se falar em português é falar assim, aquela viagem foi top, cara. Gente, eu comprei uma roupa top das galáxias, né? Tem um roncador aqui. O roncador é esse aqui. Mas tem outro ainda. Então, qualquer roncado, já entende por quê, né? Desculpe! Bom, mas voltando, não se fala eu fiz uma viagem top. Não, em inglês você não fala isso. O que você vai falar é tipo assim, there was an awesome trip. Então, aquela trip, aquela viagem foi incrível, foi awesome. Essa palavra awesome, eu tenho aqui anotadinha. Awesome. Vou colocar assim escondidinha, porque tem uma outra aqui ainda pra mostrar. Então, awesome, tá? That trip was awesome. É muito comum. Ou top notch. Quando você quer falar que algo foi assim incrível, foi top das galáxias, essa expressão top notch é muito comum também. Mas você não pode falar my trip was top. Não faz o menor sentido em inglês, tá? Então você usa o awesome ou o top notch. Outra expressão também que as pessoas usam muito em português é falar que fulano de tal é muito fashion, sei lá, tipo, a Camila Coelho é muito fashion, gente, ela se veste super bem, super transada, moderna, ela é muito fashion. Mas em inglês não se fala que uma pessoa é fashion, não, jamais. Você vai falar que uma pessoa é trendy. Essa é uma forma de você falar que ela é tipo fashion, né? Que a gente fala em português. Você fala que ela é trendy. Ou então você fala que ela é stylish, que é ainda mais comum do que trendy. Eu acho que trendy é meio antiguinho. Então você pode falar que tipo a Camila Coelho é stylish. Camila Coelho is stylish. Kim Kardashian, I don't know, is stylish. Today I'm going to be sharing with you some style secrets that only the most stylish women know. Então, não fale em inglês que uma pessoa é fashion, tá? E a pronúncia de fashion também vai ser fashion, tá? Aí fashion é moda, você fala sobre moda, you talk about fashion. Mas não que uma pessoa é fashion. Jamais. E me fala também nos comentários quem você acha a pessoa mais stylish da face da Terra. Who is the most stylish person in the world? Quem que é a pessoa mais estilosa, fashion, né? Na sua opinião, no mundo.
Outra coisa que a gente fala muito em português é fazer login, né? Quando você vai entrar lá na sua página da internet, você vai, sei lá, entrar no canal que você é inscrito, qualquer coisa, você fala que vai fazer o login. Primeiro, não se fala login, se fala login. É um O aberto, login. E você não faz um login, você não do or make a login. Não, você simplesmente login. É um verbo, né? É como se você falasse, eu vou login, entendeu? Ah, eu tenho que login no site. I have to log in, ok? I will log in. Então, é um verbo. E nessa linha também, a gente tem a próxima palavra, que é o check-in, assim como check-out também, né? O check-in, em português a gente fala fazer um check-in. Você vai chegar no hotel e vai fazer um check-in. Só que em inglês não, você não faz um check-in, você simplesmente check-in, né? Você chega no aeroporto e você, I have to check-in, eu tenho que check-in. Eu quando chegar no hotel, vou check-in. When I get to the hotel, I will check-in. Então, é um verbo, tá? Você não faz o check-in, você check-in. A propósito, a pronúncia também não é check-in, tá? É check-in. Tem esse tch. Tem que bater os dentinhos aqui, ó. Tch, tá? Não é sh, não é um chiado, é uma pancadinha nos dentes. Check-in. E já vamos para a 9ª palavrinha que é usada da forma errada pelos brasileiros. Deixa o caminhão passar. Caminhão de lixo, moto, ônibus, tudo passando na hora do meu vídeo. Sai. Ai, meu Deus, é hora de passar o caminhão de lixo. 6h30 depois. Bom, e a 9ª palavra é underline, né? A gente quando vai falar do e-mail, do site, a gente fala underline, que é esse tracinho aqui que o nosso editor vai colocar para te ajudar a entender. O underline em inglês não se fala underline. Pra falar a verdade, eu até já vi em pouquíssimos casos sendo usado como underline, mas é muito mais comum, muito mais correto se usar underscore. Então, quando você vai falar o seu e-mail, em vez de você falar underline, você vai falar underscore. Por exemplo, learn English underscore rightnow.com.br, por exemplo, tá bom? E a última palavra, meu querido, chegamos na 10ª palavra, que é a palavra teacher. Como assim, Clarice? Essa palavra nós usamos da forma errada em português? Sim, se usa. Então, jamais chame alguém de teacher. Teacher é uma profissão, né? Como se fosse advogado, como se fosse juiz. Você, médico, você não chega e ninguém fala oi, médico João. Oi, advogado Pedro. Então, você em inglês também não fala teacher Clarice, teacher Clarice, teacher John. Quando se trata de você se referir a uma pessoa, você chamar, você vai falar professor, tá? Mas professor é muito formal, tá? Mas se usa assim nas escolas, né? Nas faculdades, assim, né? É uma coisa mais formal, né? Falar, por exemplo, Professor Clarice, Professor Robert, que é o meu sobrenome, né? Mas jamais falar teacher, tá? Ou você fala Miss, Mr. John, Mr. Smith, né? O sobrenome, mas jamais chame uma pessoa de teacher. Hi, teacher! Good morning, teacher! Teacher Clarice! Isso é errado, isso não existe em inglês. Teacher é simplesmente uma profissão, tá? A pessoa é professora. She's a teacher. I hear the new teacher's really hot. I'm Mr. Fitz. You are a new English teacher. Professor? E eu não posso deixar, agora que a gente terminou, de perguntar pra vocês qual dessas ou quais dessas palavras ou expressões pra você foi a maior novidade, assim, né? Você ficou de cara, ficou chocada de saber, você não sabia, aprendeu e achou super legal, achou super diferente. Me fala também, me conta ali nos comentários.
E não deixe de se inscrever, de dar seu like. Gente, vocês não têm ideia de como isso é importante, porque o YouTube, ele entende que o que eu tô postando aqui é relevante, é importante. Ônibus. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. É importante pro YouTube, pra quem tá me assistindo, é um conteúdo realmente relevante. Então vocês precisam interagir comigo, dando seu like, dando seu comentário e se inscrevendo, né? Então façam isso por mim, por favor, me deem essa força, tá bom, gente? Pô, a gente tem que comprar leite das crianças, gente. Tem que, né? Tem 2 cachorros pra cuidar, tá bom? E eu vejo vocês semana que vem, né? Foi um prazer estar com vocês aqui mais essa semana. See you guys around and have a great week.